Salve galera do Estação Geek, meu nome é Fernando, tô aqui com o Sérgio. Vamos falar de Doutor Estranho hoje, finalmente, novo filme aí do universo Marvel. Teve a estreia antecipada no Brasil por conta do feriado. Nós assistimos na pré-estreia, né? Meia-noite, terça pra quarta. Tivemos uns problemas aí, perdemos a cabine de imprensa, mas conseguimos pegar na pré-estreia. E o filme traz muita coisa nova aí pro universo Marvel. Eu consegui evitar spoiler, né? O Sérgio também. A gente foi no cinema, com a mente totalmente aberta para receber o conteúdo novo, né? Novos personagens e tal. E realmente o filme é surpreendente. Foi, cara. Eu acho que esse filme tem o mesmo peso, eu acho, que Guardiões da Galáxia, porque o Guardiões da Galáxia introduz, né, esse elemento cósmico, né, do universo Marvel, assim como o Doutor Estranho está apresentando a questão da magia o conceito de multiverso também foi apresentado. O Doutor Estranho foi criado ainda nos anos 60 pelo Stan Lee e Steve Ditko, né, e muita coisa da HQ clássica, né, que saiu até na Salvat, naquele arco inicial. A gente viu no filme, a parte estética tá muito... A gente já tinha visto no trailer, né? Mas tá muito bem feita, a capa de levitação, o olho de Agamotto, vários elementos místicos ali. O próprio conceito da anciã, né? Que no filme ela é uma mulher, não é um velhinho. É que teve bastante polêmica isso aí, né? É da etnia do personagem, né? Mas vamos começar falando do Benedict Cumberbatch. Primeira vez que ele aparece, né? Ao contrário aí do Pantera Negra, Homem-Aranha, que a gente já viu em Guerra Civil e vai ter o filme solo ano que vem. Benedito chegou estreando, um ator de altíssimo calibre. Eu tava tranquilo em relação à atuação dele. Dá pra falar que de todos os atores assim que começaram no universo Marvel, ele é o que começa assim já com um maior nome, né? Porque quando o Robert Downey Jr. estreou no Homem de Ferro, tava em decadência, né? Ele era um ator ali que tava em baixa. O Chris Evans era o cara que tava aí, começando, né, na ascensão, e o Cumberbatch não, ele tá lá no topo nesse momento. Premiado, né? Quem já viu aí Jogo da Imitação, Hobbit, né? A voz do Smaug, ele que faz. Sherlock, consagradíssimo ator. E ele, no começo do filme, né, a gente tem a introdução do personagem. Pra quem não conhece o Doutor Estranho, ele era um médico, né, o Stephen Strange, um neurocirurgião de altíssimo nível. E ele tem uma carreira já estabelecida. E ele é um cara arrogante por conta disso. O filme já começa, né, um arco inicial dele. Na verdade, ele abre com uma cena de ação, né? Onde a gente vê o vilão lá interpretado uma das melhores sequências iniciais. Muito forte. Já estabelece a parte visual do filme, que, aliás, vale a pena assistir em IMAX 3D aí, porque efeito especial desse filme é uma coisa que eu nunca tinha visto. Surpreendeu demais. Impressionante, Tem filme que a gente fala, dá pra ver em 2D tranquilo. Esse daí, dá pra ver, mas eu acho que perde um pouco da experiência, porque tem tipo de efeitos especiais que é como se fosse o Inception, né? Só que ao cubo, ao quadrado, é muito foda, cara. É outro nível, é de explodir a cabeça, realmente, efeito especial. A gente vai falar um pouquinho de spoiler também. Essa parte inicial do filme, a gente tem a origem do vilão, né? A gente já vê que ele é um aprendiz renegado da anciã, que ele rouba um artefato, que é uma página de um livro de magia, e sai fora. Ele pega isso para fazer um ritual, e a gente já tem aí, logo no início do filme, isso me surpreendeu muito também, porque muito se falava em Dormammu. Será que ele vai aparecer? Será que quem vai ser o vilão desse filme aí? E logo de cara, nos primeiros minutos, ele já fala, Dormammu. A gente vê que, apesar de não ser o vilão principal, Dormammu faz ele tem uma presença forte no filme, sim, isso mesmo. E que, chega até a ser uma preparação, de repente, para futuros filmes, né, cara? A gente vai falar sobre isso com mais detalhes, mas logo depois da sequência inicial que a gente vê esse vilão renegado aí, sair fora lá do santuário, a gente vê a anciã numa situação... aliás, a gente já vê os poderes dela, a gente já vê o que ela é capaz. A gente já vê de cara esse lado místico, né? O filme já começa com a pé na porta e depois vai pro Stephen Strange no hospital, mostra a carreira dele, os prêmios e tal, ele é um cara arrogante. Mostra ele sendo escroto lá com outros médicos. Né? O Benedito atuou muito bem, passou a escrotidão, ele tira sarro, né? Tem umas pegadas, né, de comédia, né? Aquele humor da Marvel. Eu achei que o humor é bem pontual, assim, sabe? Não tira nada do filme. A gente, em nenhum momento... Se você está imerso na ação, por exemplo, alguma cena de drama, aquele humor bem no ponto certo, dá aquela risada assim, mas não te tira da história, entendeu? Tu continua tranquilamente. Uma coisa que eu achei interessante também, Sérgio, é que eles ficam bastante tempo ali antes de mostrar o Doutor Estranho se tornando o Doutor Estranho, né? A gente vê o Stephen Strange como médico
E aí o público, a gente viu uma sessão lotada, né? Galera aplaudindo ele. Você vê que ele vai... A Marvel já criou uma fórmula, né, com a Disney de vai cativando a galera. E botar um ator desse calibre, ele tirou a onda ali, o papel pra ele, passeou no parque, né? Foi. Nas primeiras cenas você já fala, pô, esse cara é maneiro. Ele é arrogante, mas ele é maneiro, esse personagem aí. Não, porque, cara, por mais que ele seja arrogante, tu tem que ter uma simpatia pelo cara ser um médico, né? É a primeira coisa. Até que, em um determinado momento do filme, quando a primeira pessoa que ele mata, ele fala, porra, não foi pra isso que eu resolvi aprender as artes místicas. Que ele fez o juramento, né? O juramento de Hipócrates é pra ele salvar vidas, né? O juramento do médico. E não pra tirar vidas. Esse conflito, assim, que ele mostra também, eu achei muito maneiro, cara. Pois é, a origem dele, né, é muito fiel aos quadrinhos. Ele sofre um acidente de carro, né? Ele tá dirigindo lá de forma arrogante, como sempre, passando meio mundo, 1000 por hora, e sofre um acidente, uma cena chuvosa, muito bem feita. E ele perde o movimento das mãos. E é isso que provoca nele a busca pela magia, né? Pelo lado místico. Porque ele ainda não acredita nisso. Ele tenta de tudo, né? Ele esgota a ciência, ele procura médicos de alto calibre. E aí o pessoal fala, Steve, eu fiz tudo que eu podia, eu fiz o meu melhor. Mas ele falava, eu faria melhor. Eu no seu lugar. Como é que ele escuta, vai parar. E aí ele esgota a ciência, só que o filme coloca lá uma forma de descobrir, né, que existe uma outra alternativa e leva ele até o Nepal. Porra, cara, dá pra... É um filme de origem, né? Então certas coisas não dá pra explorar tão a fundo, porque tem muita coisa pra ser apresentada. Mas eu acho que mesmo assim, cara, eu colocaria ali no ponto alto ali do universo Marvel esse filme. Certamente entre os 3 melhores filmes de origem, né? Eu acho que de repente Doutor Estranho tá um pouco abaixo do Guardiões só. Mas, porra, eu acho que é um filme padrão bem alto. E é um tipo de filme que a DC ainda não conseguiu reproduzir. Eu acho que ele conquista o público logo de cara, ele traz efeitos especiais que a gente nunca viu antes. A diversão do universo Marvel, né, o humor, é latente, isso aí é recorrente, não vai ter jeito. A questão da violência, ele é neurocirurgião, mas não mostra lá o cérebro aberto, isso aí você nem vai se ligar nisso durante o filme. Pô, e uma parada é que esse filme assim como eu falei do Guardiões, tem muita gente que, porra, não curtia tanto assim o universo Marvel, mas era até meio desligado e começou a absorver isso pelo Guardiões. Eu acho que o Doutor Estranho é um filme capaz do mesmo efeito. O grande lance é que o Doutor Estranho, ele chegou com a missão de apresentar vários conceitos novos, né? E o filme acertou muito bem nisso, né? Não só em efeito especial, mas mostrar que existe um lado místico no universo Marvel que até então não era visto. E o próprio Doutor Estranho, duvidando disso no início, como um espectador descobrindo isso pela primeira vez. Você vê que existe uma outra saída, não é só a ciência. Não é só o Homem de Ferro, não é armadura, não é um dispositivo. Não, por trás de tudo isso também, de ser um filme Marvel, Disney e tal, tem uma certa questão filosófica também, né? Do uso da alma, porra, fazer... Plano astral. Porra, exatamente, e tem toda essa questão que liga uma coisa com a outra, né? Essa parte mística com a ciência. Até a própria anciã, quando ela fala, ela não descarta a ciência, né? Ela mescla as duas coisas. Porra, isso eu achei foda, mas como eu falei, é uma discussão que tá bem de pano de fundo, sabe? Não é a primeira abordagem do filme. Eu achei até que se a Marvel quisesse, poderia ser mais ousada e colocar isso um elemento um pouquinho mais adiante, assim, pra gente. Mas, porra, preferiram seguir a fórmula de sempre. E ele já agrega muito, né? Você vê que eles citam os Vingadores. O próprio Wong, que é o assistente dele, ele fala, os Vingadores estão defendendo a Terra, mas aqui a gente, tá preocupado com ameaças místicas, né? Com forças superiores. E aí os Vingadores são parte da ameaça física e a gente das ameaças místicas. Pois e aí o público é apresentado a um novo tipo de inimigo que não existia antes no universo Marvel, né? Então isso abre um leque de possibilidades e o filme aproveita isso muito bem. O próprio Dormammu com a dimensão negra ficou muito bem explicado. A questão do multiverso ficou muito bem explicado. E o vilão, cara? Eu achei que mais uma vez a Marvel meio que pecou no vilão. Eu acho que ele ficou subaproveitado, o ator é muito bom, o Mads Mikkelsen, quem acompanha a carreira dele aí, o Letifi lá no Cassino Royale 007. Lá tá foda, excelente ator, e aqui infelizmente ele foi reduzido a um capanga. E é um vilão clichê, porque ele é o aprendiz renegado, né? Ele sai, briga com a professora, tem um motivo que isso é bem construído durante o filme. Muito bem construído. A motivação dele é bem construída, só que a gente não vê as camadas do personagem, né? A gente não vê uma evolução no personagem. A gente já pega o personagem do ponto que ele já tá se rebelando.
E fica nisso. E eu achei a transformação do Estranho também um pouco rápida, né? Tem algumas explicações durante o filme que ele consegue, por exemplo, enquanto o corpo dele está dormindo, a alma dele está estudando. Então ele consegue evoluir muito rápido. Ele é um gênio da ciência, então ele tem memória fotográfica, ele consegue aprender muito rápido. E ele vai lá para a biblioteca da magia, começa a devorar os livros. E a gente também percebe um time skip aí pelo... Corte a barba crescendo. Eu gosto, exatamente. A quantidade de livro que ele lê. O roteiro foi muito bem costurado. E tem muita referência à cultura pop. Tem uma hora que o Wong tá falando com ele, pô, isso aqui não é brincadeira e tal, não sei o quê. E aí ele fala, não, mas seu nome é só Wong, é tipo que é Eminem. Adele. Não acredito que você não conhece a Beyoncé. Aí depois passa um tempo no filme, ele tá lá com fone de ouvido ouvindo Beyoncé, assim, guardando a biblioteca. Quer dizer, é piadinha da Marvel, né? Porra, cara, o filme foi acima da minha expectativa. Eu esperava um pouco menos. Eu não fui assim, acreditando tanto no hype, não, porque as primeiras reações é muito de, o pessoal que é fã, né? Tem essa empolgação toda, então fui meio com um pé atrás, me surpreendi. Eu gostei de ver os elementos novos, né? Personagens novos, o Doutor Estranho acrescentou uma camada que não existia antes no universo Marvel, né? Então foi uma edição que você vê que existe uma preparação de terreno aí pro Vingadores 3, até pro Thor Ragnarok. A gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Isso, já que a gente tá falando de spoiler, na cena extra a gente tem o Mordo já meio que, indo para um lado contrário a que o Stephen Strange opta. Então, é um filme que, apesar de a gente ter tido o vilão principal não tão bem explorado... De pano de fundo ele construiu um novo vilão. Exatamente, construiu um novo vilão. Então quando a gente chegar no Doutor Estranho 2, a gente pega o Doutor Estranho 1 e a gente vê que foi um filme de origem também pro vilão do próximo filme. O roteiro foi muito inteligente, ele aproveitou bem o personagem. Além do Benedito, o filme tem um elenco de apoio também sensacional, né? Tem a Rachel McAdams aí, que faz um par romântico com o Stephen Strange, que não é muito desenvolvido, né? Que bom, o filme manteve o foco nele. Eu acho que ela aparece na medida certa, né? Pra trazer de vez em quando ele... tirar ele do pedestal, né? O cara tão orgulhoso, ela faz uma balança da humildade, né? O Wong também ficou bem interpretado, a gente já viu ele no Marco Polo, tá bem diferente, né? O Kublai Khan. Ou seja, o Marco Polo a gente vê que ele usa uma maquiagem, porque, ele não é tão gordão assim, né? Mas que assim, a gente já falou, o Mordo também ficou sensacional, tem um potencial aí. Aqui eu não consigo pronunciar o nome do ator, né? Um pouquinho complicado, mas surpreendeu também, tem um peso muito importante. E a Tilda Swinton foda pra caralho, né? Não, ela arrebentou demais. Ela como assim, foi foda. Era a personagem mais contestada do filme, né, Anciã? Muita gente discutia essa diferença, né, do visual clássico. Mas eu acho que o saldo geral ficou muito positivo. A Marvel acertou nesse cast aí. Atores de altíssimo calibre. E ficou bem balanceado, né? O tempo de tela de cada personagem. O Stephen Strange já está estabelecido, já está integrado ao universo Marvel. Exatamente. Até por uma cena extra que... é com spoiler, vamos chutar o balde mesmo. Outra cena extra é ele com o Thor, discutindo o Loki. Discutindo o Loki. Preparação já pro Thor Ragnarok. Tem até um pequeno spoiler pro Thor Ragnarok. Então por isso a gente não vai descrever a cena toda, né? Aí você vai no cinema, dá uma olhada, porque a gente vai fazer spoiler do Doutor Estranho só, né? Mas o filme tá muito legal, vale a pena assistir no cinema. De preferência IMAX 3D, por conta dos efeitos especiais, que são coisa de louco, né? E se você já assistiu, deixe aí o seu comentário, deixe o seu joinha, o que você achou dessa resenha, o que você acha do universo Marvel no cinema. A gente vai voltar para falar de alguns pontos aí que a gente acha importante destacar. E assim no canal a gente volta. Um grande abraço, até a próxima. Valeu.